É sobre isso que Paulo vai tratar hoje com a igreja. Que Cristo entregou-se totalmente. Ele entregou tudo. Ele derramou não apenas todo o seu sangue, mas a Bíblia diz, até a água que estava no seu corpo. Sem reservas. Irmãos, esse é o segredo do cristianismo. Esse é o segredo da conversão verdadeira. Quando a pessoa, ela se entrega 100%. Tudo. Tudo a Deus. Porque quando a pessoa ela entrega só partes, é perigoso. É muito perigoso porque ela vai ter uma falsa sensação que é convertida. É convertido. A sensação falsa. E Satanás não está nem um pouco preocupado com isso, porque ele viu que a pessoa não nasceu de novo. Que se ela morrer, ela não estará em Cristo Jesus. Eternamente. Com Cristo é tudo, não é nada. Ele não aceita nada pela metade. A oração não pode ser pela metade, o louvor não pode ser pela metade, a entrega da vida, do coração não pode ser pela metade. Ou você entregou. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Ou você entregou tudo, ou você não entregou nada. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Porque o muro é de Satanás. Você já ouviu essa historinha já? Que um homem estava em cima do muro, você já ouviu já? O homem estava em cima do muro, ele andava para um lado, ele andava para o outro, né? De um lado estava o reino de Deus, os anjos, do outro lado, os demônios, os prazeres, e ele olhava para o reino de Deus e via as pessoas chamando ele, sai do muro, sai de cima. Vamos lá, repita comigo, sai de cima? Não, diga, sai de cima. Sai de cima. Agora, por favor, da onde? Aí, não, mas eu estou confortável aqui, eu tô no controle. Porque de vez em quando eu gosto de dar uma espiadinha lá fora no mundo. Eu gosto de flertar um pouquinho. Aí quando ele olhava para o outro lado do muro, os demônios passavam perto dele e viravam o rosto. E não estava nem aí para ele. E ele olhava para o lado do céu, todo mundo, saia. Ele olhava para o outro lado, dava as costas, brincava, ria, não dá nem para ele. Aí aquilo começou a preocupar ele. Aí ele para, ele olha e chama um demônio e fala, por que vocês não estão nem aí para mim? Vocês não pedem para mim sair do muro e pular para o lado de vocês? Eu olho para o céu, está todo mundo falando, saia. E eu olho para o inferno, para o mundo e ninguém fala. Aí dá aquela risadinha. Dizendo, ei, sujeito, esse muro aí tem dono. Esse muro é meu. Esse muro é meu. Repito, queridos, ou você entregou tudo, ou você não entregou nada. Ou você entrega tudo, é tudo. Olhe para mim, estou falando tudo. Corpo, alma, espiritual, tudo. A Deus, e viva para Deus, morra para este mundo, ou você não há salvação para você. Porque Cristo entregou tudo. Isso é muito sério. Agora, tire as suas conclusões, irmãos. Aonde você está? Você entregou tudo? Não entregou nada? Ou você está se iludindo? Você está em cima do muro. Você está iludido. Você sabe qual que é o pior engano?
o alto engano. O alto engano. Cristo entregou tudo. Hoje Paulo vai sentar com a igreja, ele envia a carta para a igreja, ele senta a igreja, e ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas para ele ressurgir, ele vai expor o evangelho. Ele vai lembrar a igreja daquilo que ele já havia ensinado. Hora ou outra a gente tem que sempre ficar relembrando as pessoas sobre a centralidade de Cristo, a centralidade da cruz, a chave hermenêutica da Bíblia. Hora ou outra nós temos que sempre estar lembrando os irmãos. Por que Paulo ele vai sentar agora a igreja depois de orientar a respeito de muitas coisas que nós já vimos? Do capítulo 1 ao capítulo 4 a gente viu a divisão interna da igreja, porque quem está na carne quer rachar a igreja, levantando bandeiras. Depois falamos do capítulo 5 ao 6 sobre a imoralidade. Falamos sobre a confusão na ceia, no capítulo 11. Sobre a desordem no culto. Aliás, as desordens primeiro antes do culto, dos dons, do capítulo 12 ao capítulo 14. Agora no capítulo 15, Paulo, ele vai tratar aquelas pessoas, abra aí, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai tratar o coração da igreja que estava sendo influenciado por pessoas que se infiltraram na igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que se infiltram na igreja. E quando elas se infiltram, elas querem trazer as filosofias dela, o estilo de vida dela. Ela não é ensinável. Essas pessoas que vêm do mundo, vêm aí fora, que são infiltradas, elas vão trabalhar com todas as forças para tirar os seus olhos do Evangelho, os seus olhos de Cristo. Porque tudo que Satanás quer é desviar a igreja, é introduzir falsas doutrinas, doutrinas criadas pelo coração do homem, doutrinas do achismo. Aqui tinham se infiltrado uma doutrina sobre, eles estavam negando a ressurreição dos mortos. Eu já vou falar sobre isso, só que antes eu gostaria de ler o texto com vocês. Capítulo 15, versículo 1. Paulo diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele quem? Do evangelho, vocês também são salvos. Não há salvação fora do evangelho. Inclusive, em Romanos capítulo 1, versículo 6. Abra aí, por favor. Hoje você vai ler a Bíblia, você vai mexer na folha da Bíblia. Eu amo ouvir a folha da Bíblia. Eu amo sentir o cheiro da Bíblia. Romanos capítulo 1. É um livro anterior. Olha o que Paulo está falando aí, quando ele fala sobre, por meio dele, do Evangelho, vocês também foram salvos. Capítulo 1. Versículo 6. Acharam? Vamos lá. Vamos ler o versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela em quem? No Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o que está escrito?
que você entende aí? Você já ouviu muitas pessoas usarem esse versículo para fazer campanhas, votos, dizer assim, não, o justo vive pela fé, de fé em fé. Mas não é na campanha, não é no voto, não é no sacrifício dele próprio, mas sim de fé em fé em Cristo Jesus. Na justiça de Deus, Deus cumpriu a sua justiça em Cristo Jesus. Ele puniu os nossos pecados em Cristo Jesus. Ele nos lavou, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio do sacrifício de Jesus. Essa é a pregação do Evangelho. Fora isso, não há salvação. Se você não crê nisso, e essa pregação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nisso, que crê em Jesus. E esse poder é transformador. Esse poder, ele transforma, não é do lado de fora para dentro. Esse poder, ele transforma o homem de dentro para fora. E a pergunta é, o poder do Evangelho já impactou você? O poder da pregação do Evangelho já mudou você de dentro para fora? Ou você está buscando mudanças externas? Sendo que a primeira mudança que acontece na vida do ser humano é dentro dele. Por isso que Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, abra aí por favor, vai algumas folhas. Que ele disse assim, a nova vida. Todo mundo quer ter uma nova vida, quer ter um novo ano. É ou não é? Está se encerrando e todo mundo quer ter uma nova vida e um novo ano. E Paulo, ele mostra como ter essa nova vida. Ele diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí ele orienta dizendo no versículo 2, não vivam conforme os padrões desse mundo, ou seja, esse mundo não é padrão para mim, nem para você, e nem para a igreja. Ele continua dizendo, mas deixem, ou seja, se entregue, morra para esse mundo, deixa com que o poder do Evangelho, está escrito aí, ó, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. O Evangelho é o poder de Deus que transforma, e começa por onde? Você tem a mente mundana ainda? O Evangelho mudou os seus pensamentos, a maneira de você pensar, a maneira de você ver a vida, a maneira de você se relacionar, a maneira de você ser um defensor da sua fé. O Evangelho mudou a sua mente. Ele enriqueceu a sua mente, porque é isso que o Evangelho faz, ele enriquece a nossa mente. O falso Evangelho empobrece, tira tudo que temos. Até o direito de pensar, de escolher, de raciocinar, de ter liberdade. Essa é uma pergunta pastoral, que cada um aqui, cada indivíduo aqui, deve se fazer essa pergunta. A minha mente foi renovada? Deus, porque é Deus que faz isso, não é o homem, é Deus, por meio da pregação, é Deus. Deus já mudou a tua mentalidade? Porque quando muda a mentalidade, muda a postura, muda as escolhas, muda os caminhos, muda tudo. Porque é a cabeça que manda informação para o corpo. Sua cabeça mudou? Você cresceu? Crianças, não conversem. Sua cabeça mudou? Porque o dia que a sua cabeça mudar, Deus transformar a sua mente, você vai ver que isso vai refletir nos seus relacionamentos, vai refletir no seu comportamento, vai refletir aonde você está e até a maneira de lidar com os problemas e com pessoas. Porque a sua mente foi transformada por Deus. E como que Deus, ele transforma a mente de uma pessoa? Por meio da pregação do Evangelho. Ela ouve, e não apenas ouve, essa palavra, com a ação do Espírito Santo,
entra dentro do coração e produz fruto. Porque todo conhecimento sem fruto, todo conhecimento, se não desce no coração, não presta para nada seus conhecimentos. Que não transforma, é sempre a mesma pessoa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A pior coisa é a gente se encontrar com alguém e esse alguém olhar para mim ou olhar para você e dizer assim: poxa, fulano, quanto tempo? Você não muda mesmo, hein? Você continua a mesma? Não, isso aí está alguma coisa errada. Se ela te conheceu quando você foi transformado e renovado pela mente de Cristo, ok. Agora, se olhar para você, uma pessoa mundana, que conviveu com você, e ver que não houve uma transformação, uma mudança na sua vida, tem alguma coisa errada na sua conversão. Repito, o que nós falamos na semana passada: não participe do culto com a pá na mão. Qual é o movimento da pá? O que a pá faz? É o instrumento de fazer o quê? Recolher e joga para um lado e joga para trás, joga para frente. Mas qual é o movimento da enxada? Por favor, eu quero todo mundo com a enxada na mão. Sua enxada está aí? Você trouxe a enxada hoje? Por favor, você trouxe a sua enxada hoje? Por favor, se não trouxe, tira da cartola. Tira a enxada agora. Eu quero todo mundo com a enxada na mão, porque a minha já está aqui. Ó, qual o movimento da enxada? Traz para você. Então, para de ouvir pregação pensando nos outros. Dizendo assim: o fulano poderia estar aqui para estar ouvindo isso. Não, se fosse para estar aqui, Deus ia poder para trazer ele ou não? Então, toda pregação é para mim. Porque a partir do momento que eu começar a terceirizar a pregação, já era. Já era. Já foi. Mas por que Deus transforma a mente? Ele continua dizendo aí: para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer saber qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos? Deixa Ele transformar aqui, ó. Muda. Deixa o Evangelho chegar em você, explodir. Fazer você uma nova criatura. E Paulo fala sobre isso, ele começa lembrando sobre o Evangelho que tinha pregado a vocês. Ele disse no versículo 2: por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem o que é? Reter a palavra. Se retiverem a palavra, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O que Paulo está falando aqui? O que ele está mostrando aqui, irmãos? Para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 2. O que ele disse aí? Vamos ler novamente comigo. Vamos participar do culto, irmão, senão você vai dormir, tá bom? Vamos lá. Repita comigo. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O que é crer em vão? O que é crer em vão? É ter apenas o conhecimento na cabeça e não entrou no coração. Não foi transformado. Não foi renovada a sua mente. Não transformou o seu ser. Não transformou as suas atitudes. Não transformou o seu comportamento. Não há obra de salvo. Olha, se tem uma coisa que me preocupa é isso. Qual é a evidência da sua salvação? Olha para os frutos. Você não é salvo por eles, mas eles são a evidência de que Deus trabalhou em você. Que Deus transformou a sua mente. E querendo, irmão, a gente vai ter que desagradar o inferno, e desagradar a nós mesmos, e desagradar o outro, para agradar a Deus. Não tem outro caminho. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, faça o quê?
negue a si mesmo e toma a cruz aí na história. Tem gente que não quer levar a cruz, que está em cima do muro. Ele nos orienta. E ele disse assim: se eu preguei o evangelho a vocês, por meio dele vocês são salvos, não pelas obras, mas por meio do evangelho. Vocês serão salvos, ou vocês estão salvos, se retiverem a palavra. O verbo aí, reter a palavra, significa guardar, conservar, ser ou segurar. Em outras palavras, não dar para ninguém, é ter para si, é manter em seu poder. Reter o evangelho é você manter em seu poder, você se revestir dele, e aí você não vai ser facilmente enganado por falsos ensinos. Paulo diz assim no versículo 3, antes de tudo, eu entreguei a vocês o que recebi, que Cristo fez o quê? Ele morreu para você ter uma casa própria, para você se casar, para você comprar o carro do ano, para você encher o bolso de dinheiro, para você ser curado, para você viajar para fora do país, conhecer pessoas famosas. Ele morreu para você ser famoso, para você ser o cara. Foi para isso que ele morreu? Ele não morreu para isso. Qual foi a finalidade da morte de Cristo? Pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 4. É o próximo livro, abrem. Depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 1. Paulo cumprimenta a igreja, no versículo 3, dizendo que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual, vamos ler junto? O que Paulo disse aí? O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Por que ele morreu pelos nossos pecados? Para fazer o quê? Para nos livrar de quem? Desse mundo perverso. A Bíblia chama o mundo de perverso. O que você quer com esse mundo perverso? O que você espera desse mundo perverso? O que você espera das pessoas desse mundo perverso? Das pessoas que não nasceram de novo? Você entendeu o porquê o Senhor nos salvou? Por que ele morreu por nós? Antes de falar da ressurreição, ele tem que falar o porquê ele morreu. É algo grave. Ele não morreu para nos livrar do diabo. Ele morreu para nos livrar dos nossos pecados. Porque o diabo é só você expulsar ele e dizer, em nome, sai daqui, ele vai embora. Pronto. É isso. Vai embora. E sem falar, coloca o rabinho entre. Bora. Acabou. Acabou. Ele morreu para algo mais grave. Isso daí é nada, é lixo. Ele morreu para algo mais grave que as pessoas hoje em dia, elas levam com a maior naturalidade o pecado. Aonde, queridos? Aonde que um crente peca em paz? Aonde que uma pessoa que crê em Jesus aceita viver na prática do pecado? E se eu abrir o leque aqui, pecado, existem os pecados externos e os pecados internos. Pecado. Pecado. Voltando,
ele continua dizendo lá em 1 Coríntios 15. Segundo as Escrituras, ele se entregou pelos nossos pecados. Paulo está baseado nas Escrituras. Isaías capítulo 53, versículo 5. Vamos lá para Isaías. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, versículo 10, todavia, só acompanha na tela. Não está colocando ali na tela, Carlos? Por gentileza, querido. Isaías 53, versículo 10. Todavia, o Senhor, olha na tela que é mais rápido. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta. Pelo pecado será sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a todos? Não, a muitos. Quem são esses muitos? Os escolhidos, aqueles que vão crer nele. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com quê? Com os grandes e com os poderosos. Amém? Olhe para mim, por favor. Você consegue observar que Paulo não fala de si mesmo? Que Paulo, ele prega as Escrituras. Ele não inventa nada. Ele prega e vive as Escrituras. Nós somos chamados para pregar e viver as Escrituras. Paulo continua dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo o seguinte, versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo afirma, segundo as Escrituras. E apareceu, aí ele diz para quem apareceu, quem foi testemunha da ressurreição dele. Quem? Cefas. Que mais? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, Paulo dizendo. Porém, alguns já dormem. Depois ele foi visto por quem? Por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Aí Paulo no versículo 8 diz o quê? Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Quando isso aconteceu? Quando, a caminho de Damasco. Atos capítulo 9, versículo 3. Abra aí, por favor. Vamos ver quando isso aconteceu. Quando Paulo foi transformado.
Atos capítulo 9, versículo 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra. Vem cá, aqui está escrito que ele estava montado num cavalo? Ele caiu por terra. Aí a Bíblia diz assim: e ouviu uma voz que lhe dizia. Ele sentiu alguma coisa? Ele foi tocado? Ele ouviu a voz de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você: não espere ser tocado para se batizar. Não espere sentir alguma coisa fora do normal, um arrepio, um frio na barriga, para você morrer para esse mundo. Porque Deus vai falar com você através da sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, ela é vida para aquele que crê e morte para aquele que não crê. Essa pregação, todas as pregações estão sendo vazias não. É para salvar aqueles que creem e para ser usada para condenar aqueles que não creem e aqueles que estão negando o presente de Deus, que é o Senhor Jesus. Rejeitar a conversão, irmão, é rejeitar o presente de Deus, é rejeitar Jesus e querer abraçar o mundo. Cuidado para rejeitar presente, hein? E o presente preciosíssimo. Então ele ouviu uma voz que dizia, o que a voz dizia? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo Jesus, Paulo? Não, ele estava perseguindo a igreja. Mas a igreja pertence a quem? E cuidado, você que vive perseguindo a igreja, ou fala da igreja, ou de algum membro da igreja. Deus está falando para você hoje: Saulo, 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 Saulo. Ele está falando para mim hoje: Saulo, Saulo. Ele está falando para nós hoje: Saulo, Saulo. Ele perguntou: Senhor, quem é você? A resposta foi essa. Qual foi a resposta? Quem é que está falando conosco hoje de manhã? Através da sua palavra. Ele está aqui dizendo assim: eu sou Jesus. Esse que você está olhando aí na frente aí, pregando a minha palavra, é um pecador igual a você, falho igual a você, é meu servo, mas é Jesus que está falando. Eu sou Jesus. A quem você persegue? Você está perseguindo minha igreja, você está me perseguindo. Você está querendo o mal da minha igreja, você está querendo o meu mal. Versículo 6. Mas levante-se, entre na cidade, aonde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ficaram mudos, e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram para Damasco. Esteve lá 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Quando ele abriu os olhos, ele era outro homem. Você precisa fechar os olhos para esse mundo. Você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Você precisa parar para ouvir mais a palavra de Deus. De repente você está ouvindo muita voz do mundo. Você está ouvindo muita voz de muita gente, de muitas pessoas, e você está negando a ouvir, endurecendo-se a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus no seu ouvido. Quando ele abriu os olhos, ele já não estava mais fazendo a vontade dele, mas estava fazendo a vontade de Jesus. Ele conhece Jesus.
ele viu Jesus. Então ele apareceu por mim por último, fora do tempo. Versículo 9. Estou encerrando, falta 3 versículos só. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Olha a postura dele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Olha a postura, olha o comportamento de Paulo, que viu quem? Que viu Jesus, ouviu a voz de Cristo. Olha o comportamento dele. Olha o comportamento dele. Eu sou apóstolo. Ai, eu falei com Jesus. Eu vi Jesus. Ele falou comigo. Você tem que me ouvir. Vocês têm que me obedecer. Não dá ouvido a ninguém mais não, dá ouvido para mim, porque eu também conheci Jesus, eu falei com Jesus. Os apóstolos conheceram, andaram com Jesus. Eu também sou de Deus. Tem gente que é assim, eu também sou de Deus. Ouça aí o que eu estou falando. Não pode ter uma experiência, não... Você quer conhecer uma pessoa? Dá alguma coisa para ela. Você vai conhecer quem ela é. Depois tira. A gente conhece as pessoas quando você dá alguma coisa ou quando você tira. Aí você vê quem é a pessoa. Você quer saber quem eu sou? Dá alguma coisa e depois tira. Você quer saber quem você é? Olha as suas reações diante de Deus e diante das pessoas. Porque as nossas reações falam muito mais do que as nossas, da ação das outras pessoas contra a nossa vida. Paulo não se orgulhou. Não tem, irmãos, em que ou porquê se orgulhar de nada. A glória é dele. Você acha que eu sou orgulhoso? Eu estou aqui e eu tenho que me posicionar como uma pessoa orgulhosa porque, pela graça de Deus, estou cuidando da igreja que não é minha, que é dele. Eu tenho que cuidar bem cuidado, eu tenho que fazer o melhor para ele, eu tenho que cuidar de vocês para ele. Com muita responsabilidade. Na hora de chorar junto, vamos chorar junto. Na hora de sorrir, vamos sorrir junto. Na hora de exortar, eu vou exortar. Na hora de encorajar, vamos encorajar. Caminhar, vamos caminhar. Mas você acha que eu tenho motivos para permitir que o meu coração venha se ensorbebecer? Se exaltar? Só porque hoje eu coloquei, fazia tempo que eu não colocava, porque eu ponho uma gravata, eu pus um terno, sou melhor que vocês? Eu dou graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que eu estou aqui anunciando uma palavra que não é minha, sendo instrumento de Deus, e por exercer esse cargo ministerial, uma autoridade que foi concedida por Cristo, apenas é dele, é tudo dele, é tudo para ele, por meio dele. Se você falar para mim, você quer ser presidente da república? Não. Você quer se candidatar? Já fui convidado. Não, eu não troco. Outra profissão. A minha, o meu chamado, qualquer outro cargo, ainda que seja político. É um privilégio, a Bíblia diz que quão suaves são, ou abençoados são os pés daqueles que anunciam, formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Que eles caminham pelo caminho de Cristo. E muitas vezes esse caminho tem pedras, espinhos. Não pense você que seguir os passos de Jesus, vão estender um tapete vermelho para você, e vai falar assim, passa primeira dama, passa príncipe. Não vai não. Até o céu. Nesse caminho é via dolorosa. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todo dia.
Todo dia eu e você somos entregues à morte, todo santo dia. E nesse caminho, pedras. Vai ter hora, você vai torcer o tornozelo, você vai pisar numa pedra com pontas. O caminho e além disso, é estreito, não é largo não, é bem estreito. Só que conduz para a vida eterna, que o Senhor tem preparado. Irmãos, o Senhor Jesus nunca nos iludiu. Ele nunca te iludiu. Ele nunca me iludiu. Mas Ele nos garantiu a vida eterna. Ele nos garantiu a ressurreição no último dia. No último dia da nossa vida aqui, aqueles que estão em Cristo Jesus irão ressurgir. Mas no último dia da vida daqueles que rejeitaram o presente de Deus, o Evangelho, para querer agradar gregos e troianos. Como é que fala? Troianos. Não é fácil caminhar com Jesus. Não foi fácil para ele. Odiaram ele, caluniaram ele, falaram que ele estava expulsando o demônio em nome de Beelzebul. Não é fácil não, irmãos. Quando a gente teve o momento de comunhão no domingo, a gente teve o bate-papo lá, e na nossa conversa, o nosso irmão Rui até falou assim: é paulada, né, pastor? É paulada. E com caibro de chapa. Não é fácil, irmão. É tomar a cruz. Você está levando caibrada? Porque você está negando a sua vontade, porque você morreu o mundo? Ou estão jogando pétalas para você passar? Abre teu olho. Abre teu olho. Continuando. Onde eu parei? 9. Olha a postura do apóstolo Paulo. E que ele, vamos ler, eu quero ler com você. Grifa isso aí. Fala alto, pelo amor de Deus. Olha o que ele disse aí, versículo 9. Vamos ler junto? O que Paulo disse? Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Meu Pai, calma, vamos mastigar, vamos tirar nutrientes desse versículo. Meu Deus do céu, meu Deus, porque eu sou o menor. Se o apóstolo Paulo, ele, após a ascensão de Cristo, um dos maiores teólogos da Bíblia, ele está dizendo: eu não quero ser o maior, porque eu tenho quem é maior. Eu sirvo aquele que é maior. Eu não quero ser maior. Eu quero ser o menor. Todo dia eu tenho falado para Deus: Senhor, eu quero ser o menor. Não me deixe ser o maior. Não deixe com que o meu coração venha se exaltar. Senhor, o Senhor é o maior. Eu já tenho o maior. Ele é o maior. Ele é o maior. Sempre será. Cuidado com o seu coração. Ele tem que ser o maior, não apenas na minha vida, ele tem que ser o maior no meu casamento, ele tem que ser o maior no meu relacionamento com vocês, ele tem que ser o maior em tudo. Em tudo. Eu sou menor. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno de estar aqui pregando para você. Quão pecador eu sou. Quando eu olho para mim, eu não vejo condição nenhuma.
Eu até falo com a minha esposa, eu não sei por que eu estou aqui pregando. Eu não sei porque eu estou aqui. Eu não tenho condição nenhuma. Nenhuma. Mas eu estou aqui. Eu não sou digno. Eu não sou digno. O problema é quando a pessoa começar a achar que ela é. Quando ela é digna. Ele diz assim no versículo 10: mas, pela graça de Deus, sou. Pela graça de Deus, eu estou aqui. Pela graça. Pastor, por que o senhor é pastor? Pela graça, sou o que sou. Sou o que sou. Porque se não fosse Ele, coitado da gente. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Não. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso fazer de qualquer forma. Eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Eu não posso buscar a Deus de qualquer jeito. Eu não posso me relacionar com as pessoas. Eu não posso deixar com que o meu coração venha se ensorbebecer. Eu não posso se exaltar. A minha esposa vê Cristo em mim quando ela vê humildade em mim. A sua esposa vê Cristo em você quando ela vê humildade em você. Seu marido vê Deus em você, mulher, quando ele vê humildade em você. Essa semana eu não sei o que aconteceu, porque eu sou fácil de esquecer, ainda mais quando eu que peco. Eu não sei o que eu fiz para ela. Eu cheguei nela e... foi no mercado, não foi? Que a gente foi no mercado, e aí você falou do desodorante de spray, que dá câncer, não sei o quê, e papai, tem um outro que a gente comprou, um rolão, que é sem cheiro, não sei o quê, papai. Eu falei, mas eu não gostei desse, eu quero esse. Falei, que chata, eu quero esse. Aí eu percebi que ela não gostou. Eu falei, um tom meio que desprezando ela, mas na hora o Espírito Santo me trabalhou no meu coração, resisti por um tempo, porque o homem é orgulhoso, né? O homem não quer dar o braço a torcer. Aí ela estava na cozinha, foi lavar a louça, eu fui fazer o arroz, que o arroz quem faz em casa sou eu, tá? De vez em quando eu deixo ela fazer, eu gosto. Ela estava de costas assim, eu fui até ela e falei assim, eu quero te pedir perdão por ter pecado contra você. Não falei desculpa a gente pede quando tropeça no pé do outro. É coisa de fraco. Quem é nascido de Deus diz assim, você pode me perdoar porque eu pequei contra você. Você acha que eu ganhei mais o coração dela assim? Ou ela tem que ver que eu sou forte? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Como que o Senhor ganhou o nosso coração? Com o seu amor, com a sua humildade, com o seu perdão. Você quer ganhar o coração da sua esposa? Perdoa ela. Quer ganhar o coração do seu marido? Perdoa ele. Quer ganhar o coração da sua sogra? Perdoa ela. Da sua nora, seu genro? Perdoa ele. Perdoa. Aí Paulo diz assim, então, não vou fazer de qualquer forma, pelo contrário, continuando no versículo 10, Paulo diz assim, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, e o que ele disse aí? Não eu, mas a graça de Deus comigo. Por favor, irmãos, sempre diz assim, não eu. Eu lembro do meu sogro, né? Meu sogro, ele sempre, eu estou convivendo com ele já faz alguns anos, e para mim ele é um exemplo de pessoas de humildade, de tudo.
Que aí ele até brinca, né? Quando ele faz alguma coisa, ele acerta. Quando ele acerta, ele fala o quê? Não foi eu. Aí quando ele erra, sabe o que ele fala? Foi eu. Deu errado? Foi eu. Deu certo? Foi Deus. Foi Ele. Foi Deus. Paulo encerra dizendo no versículo 11: portanto, portanto seja eu, ou seja, ele está falando sobre quem? Os apóstolos. Todos nós, ele está dizendo, assim pregamos, e assim vocês. Paulo está dizendo, não se esqueça disso não. Não se esqueça do Não se esqueça do Evangelho. Não fuja do Evangelho. Não esqueça do Evangelho. Porque ele é a salvação para a nossa alma. Mas por que Paulo estava tratando esse assunto? Por quê? Paulo estava tratando esse assunto. Alguém sabe me dizer? Porque havia uma tradição filosófica que o corpo não prestava. A filosofia grega, que o corpo não prestava, mas sim a alma. Então por isso que eles não acreditavam na ressurreição do corpo das pessoas, que elas morriam e o corpo que não presta vai para a terra e acabou. E eles estavam introduzindo essas coisas dentro da igreja. Então Paulo também toma posição. A gente vai ver isso agora já para o final da nossa carta de Paulo a 1 Coríntios. Olha o que Paulo disse aí, irmãos. No versículo... Não, eu vou mais à frente. Versículo 33. O contexto de tudo isso aqui, o porquê que Paulo começa a orientar a igreja falando sobre a ressurreição de Cristo. E o próximo culto nós vamos falar sobre a nossa ressurreição, tá? Mas, para fechar a pregação de hoje, olha porque Paulo trouxe esse assunto à igreja. Versículo 33, o que Paulo disse aí? Não se engane, as más companhias corrompem. Vamos ler novamente? O que está escrito aí? Vamos lá, igreja? Cuidado com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu amigo, com a sua amiga. Ela pode introduzir algo que vai corromper você. Você vai perder a visão. E vai matar você. Ele disse assim no versículo 34, ele dá um conselho. Qual é o conselho? Voltem a quê? Voltem o quê? Mais uma vez? Paulo estava dizendo o seguinte, Paulo estava dizendo o seguinte, vocês estão sendo tão manipulados que você está agindo como um bêbado. Você não está agindo como uma pessoa sóbria, em sã consciência. Você está tão envolvido com as más companhias, que você já perdeu o sentido. Você já está perdida, você está perdido, você perdeu a visão do Evangelho. Então Paulo está colocando novamente a igreja em Cristo. Porque a gente costuma muito fácil com as coisas, né? Exemplo básico, quanto mais você dorme, mais você quer. Quanto mais você descansa, mais você quer. Você prestou atenção que nunca está bom? Assim também com respeito às coisas do Senhor. Quanto menos você se envolve com quem é de Deus,
menos você vai querer se envolver. Quanto menos você servir a Deus, menos você vai querer servir. Quanto menos você orar, quanto menos você pegar na Bíblia para ler, quanto menos você ficar deixando para depois eu jejuo. Eu fiz uma postagem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, e eu gostaria de encerrar lendo ela para você. Ande com quem é mais crente que você. Ande com alguém que acredite em Deus mais do que você. Ande com alguém que tenha a casa mais ajustada do que a sua. Ande com alguém que irá confrontar os seus pecados. Ande com alguém que tem um casamento melhor que o seu. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos de boas referências, não de más. Nós precisamos de boas influências, não de más influências. Irmão, olhe para mim, vou te dar um conselho pastoral. Foge de más influências. Porque primeiro quer ganhar o seu coração. Ganhou o teu coração, já era, ó. Vai deitar e vai rolar. Você vai virar um fantoche nas mãos. Nós somos chamados para crescer, para evoluir, para amadurecer, como pessoa, como servos de Deus, como cristãos. Não tem como você evoluir com uma pessoa que não é crente como você é crente, ou mais crente que você. Não tem como a pessoa evoluir com alguém que não acredita mais em Deus do que você. Não tem como evoluir com pessoas que não têm a sua casa bem ajustada mais que a sua em Cristo. Não tem como evoluir andando com alguém que não confronte os seus pecados. Não tem como evoluir com alguém que não anda com Deus. Nós somos influenciadores e também somos influenciados, irmãos. O maior perigo da igreja é esse. Quem tem te influenciado? Cristo? O Evangelho? Nós precisamos de boa referência. Busque boas referências. Ande com pessoas boas. Nós precisamos de boas pessoas que ande com Deus. Pessoas que nos tornem mais próximos de Deus. A pessoa do qual você vem se relacionando, ela está te levando para mais próximo de Deus ou para longe de Deus? Pense nisso. Pense nisso. Porque vai chegar um dia, tanto eu como você, todos nós, irmãos, teremos que sentar diante de Deus para prestar conta. Você está pronto para esse dia? Se Deus te chamasse hoje, vem cá, senta aqui. Chegou o teu dia. Tem até uma música aí fora, uma música boa, porque não existe música do mundo e música de Deus. É música boa e música ruim. Tem até uma música aí fora, não me lembro agora, que é um cantor, que ele lançou, que ela diz assim:
Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Você é a sua própria verdade. E a você mesmo você incriminou. Pedi para você, uma coisa assim, eu já acho que deve ter errado já. Pedi para você não matar, nem para roubar. Roubou e matou. A maior morte hoje em dia não está aqui. Ó, tem gente matando irmão vivo aqui, ó, com isso aqui, ó. Cuidado, hein? Não foi à toa que o rico lá no inferno falou: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque o quê? O pé? A cabeça? A mão? O quê? Hã? Não ouvi. Irmãos. Saulo. Saulo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor continue nos conduzindo através da sua santa palavra, da pregação do Evangelho, da exposição das Escrituras. Eu amo, a partir do momento que eu adotei essa pregação expositiva, que é a pregação correta, certa das Escrituras, eu amo, sabe por quê? Porque ninguém vai poder dizer assim, ó, o pastor preparou um sermão só para mim. O pastor jogou uma. Não tem como eu não pregar não olhando para você, né? Eu tenho que pregar olhando, ainda mais a igreja é pequena, né? Não é verdade? Ainda mais que a igreja é pequena, eu tenho que pregar. Aí, ó, acabei o culto, tá vendo? Pregação, coloquei até para despertar, para acabar agora o culto. Então não tem como eu não olhar para você. E eu procuro nem ficar olhando muito, porque senão, eu não sei se você observa, né, que eu fico... Eu pareço um robô, minha cabeça parece um robô. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém aqui, porque o dia que eu tiver, eu vou chamar você para conversar. E o dia que você tiver alguma coisa pessoal contra mim, seja crente de verdade. Me chama e olha nos meus olhos. E conversa comigo. Fica tranquilo que eu sou igual ao Paulo, tá? Quem eu sou? Nada. Ninguém. Só vou te ouvir. Eu vou te pedir perdão. Se você vai me perdoar ou não, aí já não é problema meu. A minha parte eu faço. E perdoar, a gente caminhar junto, jogar para trás e bola para frente. E assim, se você tem alguma coisa contra algum irmão da igreja, você é chamado a não se retirar da igreja. Quem tem que se retirar da igreja é os maus olhos, quem tem que se retirar da igreja é o diabo, quem tem que se retirar da igreja é o lobo. Inclusive, se eu detectar lobo, eu que vou colocar ele para fora. Porque eu tenho que cuidar da igreja que Deus confiou. Mas louvado seja Deus, às vezes não dá nem tempo de pôr lobo
para correr. Deus é bom. Deus é bom. Só que, ó, e sem erguer a voz, ó, só aqui, ó, expondo as Escrituras. A própria Escrituras vai mandar embora. Porque nós estamos sujeitos às Escrituras. Eu não faço aqui o que eu quero. Eu não oro o que eu quero, eu não canto o que eu quero, eu não prego o que eu quero, eu não faço o que eu quero. Porque a igreja tem que estar sob a todo pregador. Todo. Inclusive, semana que vem, se Deus quiser, domingo que vem, o pastor Anderson Guerra, ele é meu cunhado, ele pastoreia a igreja Templo da Salvação lá em Sergipe, Aracaju, e ele vai estar aqui e ele vai trazer a mensagem. Mas não é porque ele é o meu cunhado. Você tem que ser um bereano quando ele estiver pregando. Você tem que ver se o que ele está falando é um texto com contexto. Você tem que estar aqui e se ele pregar alguma coisa, quando acabar o culto, pastor, posso falar com o senhor? O senhor saiu fora do texto. O senhor saiu fora. Pastor, o senhor tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. Assim também é comigo. Assim é qualquer pregador. Qualquer pregador, irmãos. Você está defendendo a sua fé. Você está zelando pela santa palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar você e que você trouxesse alguém para vir ouvir a mensagem, tá? Nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser, toda a nossa família. Amém? Amém. Será um prazer, vamos recepcioná-lo com amor e com muita alegria. Então, seja o pregador, ou seja, alguém que se aproxime de você, sente do teu lado. A primeira coisa que o lobo faz é se fingir de ovelha. A gente se dá super bem. Estou falando isso porque a gente está fazendo discipulado não, tá? Você não é lobo não. Bom, eu creio, né? Né? É que a gente está fazendo discipulado junto, a gente está caminhando junto, né? Então, eu sentei do lado dele e falei assim, estou jogando indireta não, tá, meu irmão? É só você ver as palavras que saem da minha boca. Pesa as palavras que saem da minha boca. Se eu não sou uma boa companhia para você, se eu vou corromper você, vai embora. Vai embora. É assim que a gente faz. Amém, irmãos?